tiver algum irmão que quiser fazer uma pergunta, ou quiser um complemento de alguma que foi aqui respondida, basta levantar o dedo. A gente só peça que aguarde, que o Jonas irá levar o microfone para que as pessoas que estão assistindo em casa, via internet, possam também tomar conhecimento da pergunta. Então vamos iniciar aqui vamos passar primeiro pelo sexo frágil, né, Enir? Não tão frágil assim, né? Então vamos lá. Enir, como a doutrina espírita explicaria algumas pessoas que permanecem relativamente alegres, não importa o que aconteça, e outras que estão sempre insatisfeitas, não importa que dádivas o mundo tenha posto a seus pés? Boa noite a todos. Você vai me desculpar, mas eu vou ficar em pé, tá bom? Coisa não vai atrapalhar, não, né? Tem uma passagem do Evangelho de João, em que Jesus ele se dirige a Samaria e, ao chegar lá, no poço de Jacó, ele então vai ter um encontro com a mulher samaritana que estava indo lá para pegar água, né? E aí Jesus, em tal ponto do diálogo entre os dois, ele diz para essa mulher que ele tem uma água que, se ela bebesse, água viva, que nunca mais ela teria sede. Essa passagem que eu estou só narrando esse pedaço, é claro, né, porque ela é rica no seu diálogo, rica de informações simbólicas, até porque o Evangelho de João, ele é um evangelho muito simbólico, muito rico. Não que os outros não sejam, mas o dele é um evangelho muito simbólico. Ali, quando Jesus fala da água viva, que se ela bebesse dessa água, nunca mais ela teria sede, dentre muitas coisas ali, Jesus ele está falando das coisas que são temporais e das coisas que são atemporais. Daquelas que a traça e o ferrugem corrompem, daquelas que a traça e nem o ferrugem vão corromper. Na nossa vida, a gente observa na sociedade, apesar de nós termos uma sociedade muito heterogênea, que mesmo aqueles que possuem muitos bens e que podem ter tudo aquilo que eles desejarem, que passarem pelos seus pensamentos, nós vamos ver que até mesmo essas pessoas, muitas vezes, elas sofrem, elas não se sentem felizes, apesar de poderem ter tudo. Já outros, às vezes, não podem ter nada, nem o necessário, e a gente conhece isso. E apesar de muitas vezes não ter nem o necessário, não são pessoas infelizes. Por quê? Essa é a pergunta que a gente deveria estar fazendo, já que a gente está no mundo e tudo que está ao redor da gente está ali no contexto de nos educar, de nos fazer refletir, conjuntamente, sem dúvida nenhuma, com o Evangelho de Jesus. Esse contraste social entre pobreza e riqueza e essa saciabilidade ou falta de saciabilidade, a insaciabilidade, a gente vê que ela não está em decorrência das coisas que eu posso ter, dos meus desejos prontamente atendidos, mas sim de uma busca da alma que já compreende que ela é um ser espiritual eterno e que a gente está aqui nesse mundo tão somente de passagem. Então, essa pergunta me remeteu muito a essa questão da gente refletir sobre isso. Por que que há pessoas no mundo que, apesar de todo o sofrimento vivido, de tudo que passa de dificuldades, de provas e expiações, está sempre bem? E muitas vezes outras cujos desafios da vida são muito menor, mas estão sempre infelizes, insaciáveis, sempre sem encontrar felicidade em nada e em coisa alguma.
Então, a minha resposta é uma resposta à reflexão, para que cada um, essa noite, através do Evangelho, como eu citei uma passagem, e também dos exemplos do cotidiano, nós possamos pensar o que faz, o que nós temos feito da nossa vida, e se nós ainda não nos sentimos plenamente satisfeitos, precisamos adentrar mais no nosso mundo interior e perguntarmos o que nos faz infeliz. Qual tem sido a nossa busca de saciar a nossa vida? Que água que nós estamos bebendo? Da água viva de Jesus ou da água do mundo, que logo, logo ela vai deixar de existir? Júlio, qual a diferença entre sonho e um encontro espiritual durante o sono do corpo físico? Vou levantar, né? Boa noite a todos. Kardec, no Livro dos Espíritos, Allan Kardec, ele dedica o capítulo 8º a tratar sobre todas as atividades que nós podemos exercer fora do corpo, a emancipação da alma. É o capítulo 8º do Livro dos Espíritos. São mais de 40 perguntas que tratam do assunto, e logo nas primeiras perguntas, começa na pergunta 400, ele pergunta se o espírito encarnado permanece de bom grado no seu invólucro corpóreo, ou seja, o espírito fica satisfeito porque ele está no corpo físico, né? Durante o sono. Então, durante a nossa vigília, durante o nosso dia, nós vivemos uma vida de relação, de amizade e de trabalho, família. Ao dormir, ao deitarmos para nós nos preparando para dormir, uma boa parte da população continua deitada em berço esplêndido. Segundo os amigos espirituais, talvez 1 ou 2 centímetros elas conseguem sair do corpo, e a 1 ou 2 centímetros. Mas tem outros irmãos que conseguem emancipar, sair para outras atividades à noite. Então, todos nós lembramos dos sonhos, lembramos das nossas... hoje eu tive um sonho tal, tive um sonho esse, sonho aquilo. Mas, a bem da verdade, quando nós vamos lembrar, a maioria dos sonhos são misturas de várias situações que nós vivemos, às vezes no próprio cotidiano, e outras a gente não tem explicação. E muitas das vezes nós encontramos pessoas encarnadas, amigos nossos, em determinadas regiões, conversamos com eles e depois o pensamento se esvai e nós não lembramos. Estávamos conversando ali embaixo, eu, Luizinho, nosso irmão Sérgio, e o Luizinho falou: eu tenho um caderninho, não é isso? Ele tem um caderninho ao lado da cama, porque quando ele acorda à noite e percebe que teve um sonho, um sono, um desdobramento, ele faz a anotação para que aquela informação não seja perdida, porque você volta a dormir e você, amanhã de manhã eu lembro, não lembra. Eu já perdi muitos sonhos, muitas lembranças que eu deveria ter armazenado, e aquelas que eu anotei, eu consegui, no dia seguinte, até confrontar com as pessoas com as quais eu estive, e isso é comum. Então, um conselho que a gente apresenta: quem tem essa facilidade de desdobrar, sair do corpo e retornando, quiser fazer as suas anotações, é importante que você não vai perder. Se voltar a dormir, perde. Eu tenho aqui para falar para vocês que Kardec, aqui na pergunta 417, ele pergunta assim: os espíritos encarnados podem se reunir e formar assembleias? Por exemplo, nós podemos à noite, né, vamos nos reunir? Vamos. Nós já fizemos assim, às vezes a gente faz acordos, né? Vamos todos nós essa noite. Ninguém lembra de nada, se teve um encontro a gente não sabe, às vezes tem gente que fala: eu estive, e outros falam assim: eu não me lembro, e outros falam: eu tive. Então, essa assembleia pode acontecer? Pode acontecer, e acontece com maior frequência do que nós podemos imaginar. Uma dessas anotações,
Eu me lembro, aconteceu lá pelos idos 2009, 2010, por aí, eu estava, deitei para dormir, porque o desdobramento ele é diferente do sono, do sonho, melhor dizendo. O desdobramento, você tem plena consciência do que, como eu estou aqui presente agora, eu tenho plena consciência que eu estou fora do corpo, eu vejo o meu corpo descansando ali, vejo o cordão de prata que me une ao corpo, eu consigo andar, ir aos lugares que eu bem entender, claro, né, programado, e o desdobramento te dá essa facilidade de você ter mobilidade. E nessa noite em especial, o mentor chegou para nós, o nosso anjo guardião, ou aquele que nos acompanha, ele nos convidou, falou assim, vamos a um lugar diferente. Eu falei, vamos, estamos aqui para isso. Aí nós chegamos num anfiteatro muito grande, um pé direito alto, assim, com todo envidraçado, em toda a região. Tinha em torno de 2.000 ou 3.000 encarnados e desencarnados ali. Tinha espíritos, muitos cordões de prata, que você via pessoas vinculadas e você sabia que elas estavam fora do corpo, ali participando. E nesta assembleia, os burburinhos, as pessoas conversando, que estava todo mundo aguardando algo que iria acontecer. Ninguém sabia o que era. E eu estava conversando com alguns amigos da nossa casa, conversando, o Celcino estava junto, aí, desencarnado. Aí nós pegamos, de repente, nós olhamos assim, tinha uma cátedra lá na frente, no alto, era uma rampazinha que subia até onde o orador ia fazer a palestra. Aí nisso, todos conversando, aquela coisa assim, bate-papo fraterno, de repente o silêncio se fez, nós olhamos o motivo. Divaldo Franco vinha entrando e trazendo Zé Raul Teixeira pelo braço, assim, vinha trazendo ele, os dois muito sorridentes, acenando com a cabeça, cumprimentando. Antes disso, eu olhei lá para o outro lado assim, estava Isaura Hart e Humberto. Aí eu fiz assim, acenei para ela, depois eu confirmei. E fomos confirmar, eu e ela, falou, vamos lá confirmar. Nós pegamos, eu acenei para ela cumprimentou, aí os dois subiram. O Zé Raul Teixeira fez a palestra que ele tinha programada para a noite, e quando o Zé Raul Teixeira veio a Petrópolis, Isaura estava presente, falei, Isaura, aconteceu isso. Ela, vamos lá tirar dúvida? Eu falei, vamos. Ela falou, eu lembro, eu tenho muitos sonhos que eu acordo à noite, e eu lembro, vamos lá. Aí fomos até ao nosso irmão Zé Raul, chegando lá, ela conta, eu falei, não, conta você. Não, conta. Aí eu, com vergonha e tal, tá bom. Contei a história para ele, aí ele disfarçou, falou, a gente sai muito do corpo, a emancipação da alma existe. Ele não deu a confirmação por humildade, mas a Isaura falou, Júlio, pode ficar tranquilo que ele esteve sim, eu lembro do encontro que nós tivemos, foi muito bacana. Então, vocês veem, nós podemos, quando a gente se prepara, você pode se preparar para fazer esses encontros? Sim. Nós podemos encontrar pessoas que já partiram fora do corpo durante a nossa emancipação? Sim. Eu falo isso porque muitos irmãos que vêm no atendimento fraterno, alguns deles chegam muito chorosos com a perda de um ente querido, às vezes é a mãe, às vezes é o marido, a esposa, até a sogra. Tem vezes que tem gente que pede também para falar com a sogra. Não sei se é o número do cartão, alguma coisa assim. Número da senha. Aí, brincadeiras à parte, mas a gente lembra, assim, e a gente tem essa possibilidade. Nós podemos encontrar, sim, essas pessoas fora do nosso corpo. E uma que marcou demais, eu já contei algumas vezes, quem já ouviu, não se preocupa, aqueles que não ouviram vão achar interessante. A minha mãe desencarnou um mês depois, o mentor me chamou, falou, vamos lá, que aqui, né, me convidou para vir aqui, e aqui nós temos 7 andares, né, e o terceiro andar é só a ala feminina. Então, tem as senhoras, sexo feminino, o quarto andar já é a ala masculina, tem uma ala de crianças, tem uma ala dos acidentados, aqueles que são pronto-socorro, a ala mais próxima, do segundo andar.
são os que chegam em estado mais necessitados. E o 7º andar são casos graves, suicídios, outras coisas que são trazidos nas emergências. E então ele me trouxe até o 3º andar, aí chegando, né, eu estava fora do corpo, tinha plena consciência, como eu estou conversando com vocês. Eu entrei num ambiente, são quartinhos, aqui são quartinhos de 3 por 3, 3 metros por 3, uma caminha, outra caminha do lado, uma mesinha de cabeceira, um armáriozinho para roupa, tudo, a gente usa roupa, viu? É tudo normal. A gente sente fome, a gente sente sede, a gente sente vontade de conversar, tem vontade de rir, tem vontade de chorar, tem saudade, tudo isso acontece depois da nossa passagem pela vida. Então, eu estou contando isso que vai ser normal. Eu garanto a vocês, tem criança aí, tem, né? Tirando as criancinhas lá, daqui a 50 anos ninguém mais vai estar aqui, nós vamos estar todo mundo no plano maior, trocando ideias e levando adiante. Então, chegando lá, nesse quartinho, ele falou, quem veio te visitar? Falou para minha mãe. Aí, oi mãe, abracei ela, né? Aí é interessante, né? A emoção, a gente pensa, eu vou chorar, vou... Nada, eu tinha plena consciência de que minha mãe não tinha morrido, muito pelo contrário. Eu fui, abracei ela, mãe, está tudo bem? Está tudo bem, meu filho, estou me adaptando. Um mês depois, estava bem adaptada. Né? Aí eu falei, vocês comem aqui? Comemos. O que vocês comem aqui? Caldo. Não, caldo não. Quem que aguenta caldo todo dia? Falou, não, é caldo, meu filho. Pode ficar tranquilo, que aqui a comida é boa, você vai gostar. Falei, não estou com pressa, mãe, não estou com pressa. Depois ela me conta como é que vai ser. Aí, ela me chamou, me levou para um outro quarto ao lado. Olha quem está aqui, a minha avó, a mãe dela. A minha avó Rosa, ela desencarnou, tinha 7 anos. Eu falei, vó, a senhora não reencarnou ainda? Ela falou, não, meu neto, sabe por quê? Eu estou esperando os meus 14 filhos voltarem. Então ainda está faltando, tem 4 aí, né? Tem um que a gente chama do T. Highlander, eu já contei essa história aqui do T. Highlander, que ele não morre, ele vai para a UTI, fica lá, olha, dessa vez te serve, vai embora. Aí essa filha liga para nós, se prepara, como é que está o negócio da campa lá, está tudo certinho? Não, meu pai dessa vez vai. Passa um mês, ele volta. Então, ele é duro na queda. Então, meus irmãos, a emancipação existe, nós podemos sim, podemos dormir, nos prepararmos e encontrar alguém dos entes queridos depois durante o sono? Sim, podemos. Podemos fazer isso quantas vezes a gente achar necessário. E é uma experiência fantástica, porque é diferente do sono, como eu falei. Você tem plena consciência de que tudo está acontecendo, você indaga, você fala, eu estou querendo ir embora, você pode retornar, ou então vamos ficar mais um pouco. Então, há uma liberdade muito grande durante esse estágio fora do corpo. Espero que tenha respondido a pergunta. Quer fazer um complemento? Dentro disso que o Júlio estava falando, eu tenho certeza que cada um de nós já passou por isso. Às vezes a gente passa por uma pessoa, ou passa num local, a gente lembra de um sonho que a gente teve lá atrás, bem lá atrás. Por isso é que eu anoto. E eu até comprei uma lâmpadazinha vermelha, porque ela quebra o espectro da claridade, né? Aí eu sento, vou lá e anoto, porque senão eu esqueço. E a Dona Celeste, você foi a Dona Celeste. Porque você tem, eu não, a minha mãe veio a mim, porque eu não tenho capacidade para chegar lá ainda. Enir, em uma guerra declarada, aí cita aqui o exemplo Rússia e Croácia, em que os governantes não lutam entre si e sim enviam soldados para matar ou morrer, qual o comprometimento espiritual desses dirigentes? Bom, inicialmente a gente sabe que a guerra é uma infração muito séria à lei de Deus. Que a lei de Deus é lei de amor ao próximo, como a nós mesmos. Então, a gente vai encontrar no Livro dos Espíritos, tem lá um item, na Lei de Destruição, que é intitulado Guerras,
a gente vê que o homem faz a guerra porque ainda há nesse homem o predomínio da matéria sobre o espírito. Há a presença muito forte do orgulho e do egoísmo dirigindo os nossos comportamentos. A guerra é fruto disso. A guerra é o fruto do orgulho e do egoísmo, que são as duas grandes chagas da humanidade e que são elas que nos deixam presos aos ciclos reencarnatórios de dor. Se alguém iniciou uma guerra, iniciou pelo uso do livre-arbítrio, mau uso desse livre-arbítrio. E existe uma lei de Deus, que regula o nosso livre-arbítrio, ou seja, as nossas escolhas, porque a gente faz escolhas o dia inteiro. O dia inteiro a gente tem que fazer escolhas na vida. Nossa vida é feita de diversos momentos, isso num dia só, e a gente faz várias escolhas. E essa lei que regula as nossas escolhas, ela é chamada de lei de ação e de reação. Para uma ação negativa, o que eu vou ter em contrapartida? Uma reação, uma consequência negativa. Quem planta todos os dias espinhos não pode esperar de forma nenhuma que vá colher maçã, bananas. Não tem. Não pode criar essa expectativa que não vá. Não existe. Então, essa lei, essa escolha desses dirigentes desses países de terem feito uma guerra, isso é uma questão que eles vão ter que responder por isso. Existe, então, aí um livre-arbítrio, algo que determinou que se fizesse guerra. Mas nós estamos falando, né, se não me falha a memória, daqueles que eles mandam para lá. Daqueles, porque tem que ter alguém para fazer a guerra, porque eles mesmos estão sentados lá nos seus gabinetes, só dando ordens para a guerra que eles declararam que fizeram, mas quem vai lutar são os soldados. E eu não disse para vocês que tem a questão do livre-arbítrio, da escolha? Um soldado, se vai para a guerra e ele não pôde usar o livre-arbítrio dele, ele foi por imposição das leis que regem o seu país, ele teve que ir obrigado para a guerra, obrigado a matar. Ele, conforme Kardec também vai estar ali no Livro dos Espíritos, vai dizer que ele não responde. Porém, ele vai responder sim, se ele aproveitar a guerra, aquele instante de guerra que ele foi inserido, para ser cruel. Aí sim já é diferente, porque aí ele já está usando o quê? O livre-arbítrio. Se ele está lá cumprindo uma ordem que é a contragosto dele, tão somente, e nada mais, ok. Agora, se ele está aproveitando da guerra, sendo um oportunista, para mostrar o pior lado dele, através da crueldade e de vários outros fatores, né, que a gente sempre soube que nas guerras, sempre houve oportunistas, pessoas aproveitando para fazer câmbios das formas mais desumanas possíveis, enriquecendo à custa do sofrimento de outras pessoas, etc, etc e tal. Aí a gente vai ver que existe a presença de uma livre escolha. É diferente. E aí a gente responde por aquilo que a gente vai fazer exatamente. Então, assim, o soldado que foi obrigado a fazer essa guerra, foi obrigado a ir lá na linha de frente, matar, é uma coisa. E a outra coisa é você aproveitar desse momento para ser cruel, para usar as pessoas e, enfim, cometer 1001 infrações. Então, há diferenças entre uma coisa e outra. Esses dirigentes vão responder? Vão responder. Lei de causa e efeito. Aliás, tudo que a gente deliberadamente faz no mal, a gente responde. É claro que nós vamos responder. E é interessante, a gente hoje está falando de guerra, a gente não pode esquecer que cada dia que passa,
É -1 na nossa vida, mas também significa que nós estamos mais próximos do mundo de regeneração. Um mundo que, segundo Allan Kardec, na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, ele vai dizer para a gente que é um mundo de regeneração, que é um mundo de transição, é um mundo que não vai comportar mais expiações, só provações. Então, é uma reflexão que a gente aproveita para fazer. O que eu estou fazendo da minha vida hoje, nesse instante? Porque tudo que eu fizer aqui hoje, se for de uma gravidade muito significativa, ou se eu perder grandes oportunidades de resgate de faltas minha, pode ser que eu não tenha mais oportunidade de ficar no mundo de regeneração. Então, a gente tem que aproveitar o gancho, já que a gente está falando de lei de ação e reação, que é o livre-arbítrio, né, o mau uso do livre-arbítrio, que é regulado pela lei de ação e reação, para a gente começar a pensar o que a gente tem feito da nossa vida. Será que eu tenho aproveitado o máximo possível para, por exemplo, como Jesus disse, aproveita a oportunidade de reencarnação e reconciliai com os vossos inimigos? Porque isso vai estar sendo computado também. Todas as provações difíceis, as expiações que nós estamos vivendo, elas são de suma importância para que a gente possa, cada vez que a gente desencarnar, ter mais oportunidade de ficar no mundo de regeneração. A gente sabe que o mundo de regeneração não é para daqui a pouco, né? Mas a gente sabe que, a partir de comportamentos muito equivocados, nós não vamos mais poder ficar aqui. Então, é importante a gente estar pensando o que a gente hoje está plantando, porque é o que a gente vai colher. É importante a gente estar pensando se a gente está aproveitando as oportunidades que estão inseridas na nossa vida para a gente poder ficar aqui. Que todo mundo quer ficar. Se eu perguntasse aqui nesse salão agora, levanta a mão, quem quer ficar no mundo de regeneração? Eu quero também, eu também quero. Eu duvido que alguém ia falar assim, não estou afim não. Quero voltar para um outro planeta para fazer provas e expiações. É ruim. Então, é um momento que a gente aproveita para fazer essas colocações. Vamos trabalhar as nossas violências internas, porque talvez a gente não faça guerra na proporção de que está lá uma Rússia e uma Ucrânia. Porém, a gente faz outras guerras, a gente faz guerra dentro da família, a gente faz guerra com o marido, com a esposa, com os filhos. Tem outras guerras que a gente faz da nossa vida. E que é hora da gente pacificar os nossos corações. É hora da gente buscar o melhor que tivermos dentro de nós e o melhor do outro também. É hora de mudança, é regeneração. Para fazer o que a gente sempre fez, ora bolas. Então, a gente não está mudando nada, a gente não pode esperar nada também. É hora de quebrar os paradigmas. Né? Então, eu espero também ter respondido, senão o Júlio está aqui, ele vai, o Júlio, o Luizinho. Né? Não, eu só digo o seguinte, no início da tua exposição, você me deixou triste e frustrado. Meu nome é Luizinho Guerra. Você diz que a guerra é uma aberração de Deus, pô. Aí isso tu está contra as leis de Deus. Está na hora agora. Vai mudar o nome amanhã, Vou né? mudar, amanhã eu vou no cartório. Escaramuça. Júlio, o que pode ocasionar a perda ou a suspensão da mediunidade? Aí a pessoa que pergunta diz assim, como é o meu caso, seria o tempo já cumprido ou falta de comprometimento meu? Eu acho que mediunidade... Kardec também, no livro, há o capítulo, anotei porque muita informação. O capítulo 17º do livro dos médiuns, ele trata sobre perda e suspensão da mediunidade. Então, primeiro, né? Kardec também nos ensina que qualquer pessoa, em maior ou menor grau, tem facilidade de interpretar a interferência do mundo dos desencarnados conosco. Então, todos nós, em última instância, somos médiums. Uns 0,1%, outros 99%, 100%, o caso do nosso querido Chico. Né? Então, todos nós temos a facilidade de interpretar e de interagir com esse mundo. A
pergunta 459 do Livro dos Espíritos, Kardec, muito incisivo, os espíritos influenciam em nossas vidas? Resposta, muito mais do que podeis imaginar. De ordinário ou normalmente, são eles que vos dirigem. Então, a mediunidade é uma constante em nossas vidas. Todos nós temos essa capacidade, somos influenciados 24 horas por dia, durante o sono, fora do sono, durante o dia, intuídos para fazer isso ou fazer aquilo, não faça isso, vem a vozinha da consciência. E muitos desses irmãos têm a possibilidade da mediunidade e abrem mão dela, fazendo mercantilismo. Aí o que acontece? A mediunidade ele não perde. Aquele irmão que utiliza da mediunidade para tirar proveito, mas eu não trabalho, eu preciso de um salário, porque esse salário vai manter a minha família. É o que Kardec e os amigos espirituais falam. Abandona a mediunidade, trabalha quando você puder, está aposentado, você retorna. Mas não, eles querem trabalhar e tirar proveito da situação. Então, o que de graça recebe, de graça você tem que distribuir. Então, quando isso não ocorre e a pessoa utiliza para outros fins, mais à frente a cobrança vem. E o livre-arbítrio, como nós bem sabemos, mais à frente vai dar a ela a responsabilidade. As pessoas, nesses casos, né, de cobrança ou de utilização errada da mediunidade, elas lá na frente poderão sofrer provas, expiações, expiação principalmente em função do mau uso da faculdade, sim, isso ocorre com frequência. Aí a pergunta fala, a pessoa, o Lizinho falou aqui, como pode, no meu caso, seria tempo já cumprido ou falta de comprometimento? Eu vejo, opinião particular, mas estudando o que Kardec fala, você nunca vai deixar de ser médium porque já chegou a determinado estágio. Quem de nós não continua estudando diariamente qualquer tema? Nós, por conta da doutrina espírita, nós estudamos diariamente. Então, a mediunidade não é um ciclo que você termina, bom, agora eu cheguei no auge, no máximo, daqui para frente eu não preciso mais participar das atividades mediúnicas. Não existe. Ela é um contínuo. Quanto mais você aprende, mais você tem a oferecer em benefício daqueles que mais precisam. E a segunda pergunta que a pessoa faz, aqui. É falta de comprometimento. Possivelmente seria uma falta de comprometimento em função dessa resposta anterior, uma vez que, se nós temos algo que não cessa jamais, o plano espiritual está aí nos auxiliando para que nós utilizemos essas faculdades em benefício do próximo, nós podemos utilizar diuturnamente essa faculdade, e quanto mais utilizarmos, maior será o seu leque de atuação. A pessoa pode ser médium vidente, pode ser psicógrafo, pode ser clarividente, pode ser um médium de efeitos físicos. À medida que ele vai evoluindo e vai aprendendo cada vez mais, as faculdades e os canais mediúnicos vão se ampliando. Então, não é falta de... certamente seria falta de comprometimento e um estudo mais... Quanto mais você estuda, mais você aprende. Eni, já ouvi que o nascimento é mais traumático do que a morte. É certo isso? E se sim, por quê? Bom, eu não vejo assim nascer uma coisa traumática, mas eu entendi, né? A pessoa quis dizer de sofrimento, talvez, né? Vamos começar pela morte, para a gente compreender. A gente sabe que existe, nesse momento da morte biológica, vai ocorrer ou não a desencarnação. Eu não sei se vocês sabem disso, né? Que tem uma diferença. Biologicamente, o corpo chega uma hora que ele vai desagregar mesmo. Mas daí a gente desencarnar é que é o problema. A gente, né, parar para pensar nisso. Por quê? Porque a gente está tão apegado às coisas materiais que a gente não quer abrir mão dessa dimensão de jeito nenhum.
Então, morrer é fatal, biologicamente, um dia esse corpo vai embora de alguma maneira, ou por uma doença muito grave, ou por um acidente muito sério, um trauma muito forte que acabou, né, arrebatou esse corpo, literalmente, acabou com ele. Mas o desencarnar é um processo que vai depender da minha evolução espiritual. Quanto mais evoluído eu for, mais fácil é esse processo para mim. Então, se eu aproveitei bem a minha reencarnação, estou sempre cultivando com maior frequência e mais intensidade os valores espirituais, a minha busca tem sido mais intensa em aproveitar a experiência material para me espiritualizar, o meu desencarne na hora da morte biológica, né, desculpa estar separando assim, mas para a gente entender bem a gravidade ou a facilidade do processo, se eu aproveitei bem a minha reencarnação, a minha encarnação atual, para evoluir espiritualmente, ela vai ser rápida, porque logo, logo eu vou conseguir passar o momento de perturbação pós-morte vai ser rápido, eu logo, logo terei lucidez, que eu desencarnei, logo, logo está tudo bem para mim. Agora, encarnar, não que não esteja também dentro do processo da evolução, de ser mais ou melhor, mas o encarnar a gente leva, em média, obrigatoriamente, uma faixa, né, entre 7 a 9 meses completo de gestação. Pode ser que tenha uns que são mais apressadinhos, né, e vem lá com 7, olha, dá licença, eu estou com pressa, né? Mas mais ou menos entre 7 a 9 meses vai se dar o nascimento. Então, veja bem, são entre 7 e 9 meses que a gente está ali num processo doloroso de chegada. É muito mais rápido, pode ser a desencarnação. Então, se a gente olhar por esse ângulo, de que um obrigatoriamente eu vou levar entre 7 e 9 meses, e o outro eu posso levar apenas algumas horas ou uns diazinhos para logo, logo eu sair daquele estado de perturbação, né? Isso numa condição que eu estou dizendo, numa condição normal, basicamente, né? Que não tem esse normal, não tem uma encarnação que é igual, nem uma desencarnação igual, nem de ninguém, nem da nossa mesma. Mas a gente vai ver, se a gente for contar período de tempo, reencarnar leva muito mais tempo do que desencarnar, se a gente for pensar. Isso a gente está falando numa média, né? Seria então muito mais fácil. Então, se a gente olhar pelo tempo, encarnação é muito mais dolorosa, né? Quanto tempo a gente fica sofrendo o restringir da consciência naquele período ali que a gente não está pleno da nossa consciência, até pelo nosso estado evolutivo. Então, está se prendendo à matéria, está levando uma série de ansiedades naquela encarnação, porque a gente, em geral, já falhou na outra, aí a gente está assim, será que essa eu vou emplacar? Ou vai ser mais uma que eu vou perder? A gente está com uma série de expectativas na hora de encarnar muito grande, com medos, enfim, com dúvidas do nosso próprio potencial. Então, neste momento, vai ser um momento difícil para todos nós. Vamos sofrer o restringir da consciência, vamos levar as nossas preocupações contra o nosso comportamento. Então, veja, é muito mais angustiante o processo de encarnar do que desencarnar, que se a gente tiver uma vida aqui legal, vai ser rápido esse processo. Então, logo, logo a gente se desvencilha desse processo. É muito mais fácil desligar do que ligar, porque ligar significa que a gente está ali naquele período de gestação, o perispírito está fazendo ligação molécula a molécula, célula a célula, entende? É muito mais sofrido do que desencarnar, que o desligamento pode ser super rápido, e aí a gente se desvincula. Então, se a gente olhar, é assim, mas a gente pode olhar do lado sempre bem positivo. Reencarnar é muito bom, que bom. Sabe por quê? Oportunidade, vida nova, fazer diferente, começar uma nova etapa, fazer tudo diferente do que a gente fez da outra vez. Então, a gente também pode olhar a reencarnação dessa forma, né? Eu vou reencarnar de novo, que bom, nova oportunidade, aquilo que eu deixei para trás na outra vida, as pessoas que eu não consegui me conciliar, agora eu posso fazer
posso me reconciliar com aquela pessoa de novo, vou poder evoluir, tem um monte de coisas que eu quero continuar, que eu quero botar em prática aqui nessa dimensão. A gente também pode olhar dessa outra forma. Então, aquele período vai ser rápido, vai passar rápido, ainda que você vá nascer com 9 meses. Mas vai ser um período de alegria, você está doido mesmo para nascer, para botar tudo em prática. Isso tudo também depende muito da gente, como desencarnar também. Eu posso desencarnar pensando assim, mas eu vou ter que desencarnar mesmo, né? Então, já que vou encontrar aqueles que foram na minha frente, que bom, vou reencontrá-los. Lá vou ter oportunidade de aperfeiçoar tudo que eu aprendi na Casa Espírita, um exemplo, né? Na doutrina dos espíritos, vou poder evoluir mais espiritualmente, aprender mais coisas, ser mais útil, trabalhar mais. No campo da minha profissão, se eu estou engajada, é uma profissão que eu amo, eu vou poder ampliar os meus conhecimentos. Então, o que eu quero dizer para vocês, um período e outro depende muito também da cabeça de cada um, depende do engajamento, né? Podemos desencarnar pensando assim, meu Deus, eu não quero sair daqui de jeito nenhum, segura. Ou desencarnar e falar assim, até a próxima, obrigada, hein, corpo, me serviu, me ajudou, estou indo. Então, tudo depende do ânimo da pessoa, o que ele traz dentro dele, se ele é positivo, porque tem gente que vê negativismo em tudo para ele está ruim. Se está sol hoje, que droga, hoje o sol está um calor danado, né? Aí amanhã está chovendo, que droga, hein, hoje está chovendo, tem gente que é assim, está tudo, hein? A cidade só chove, aí o dia que faz sol, mas está um calor insuportável. Tem gente que é assim, né? Então, depende da alegria. Mas eu expliquei de uma forma técnica e depois de uma forma emocional. Depende de como a gente vai encarar os processos, tá? Isso também, Nívia e Júlio, me corrijam se eu estiver equivocado. Em algumas crianças nós temos aquele período também, né, de adaptação à reencarnação, né? São os 7 anos, que às vezes a criança ainda está ligada na família anterior, né, que é plano espiritual, né? Eu vejo assim, que naquele período que a gente está reencarnando, em geral, que não é regra, né? Como eu disse, não tem uma encarnação igual, uma desencarnação igual, vai depender do nosso estágio evolutivo. Se a gente tem um estágio evolutivo bem alto, né, bem significativo, esse período não vai, o período da reencarnação, que a gente está ali, né, entre até os 9 meses, ou 7 ou 9 meses, a gente vai estar consciente, se a gente tem um nível de evolução bom, vai estar consciente. Mas a grande maioria de nós vai entrando cada vez mais num estado de inconsciência para poder recomeçar uma nova vida com esquecimento do passado. Então, acho que nesse período eu entendo que ali não há muito, é meio que um momento zero da nossa vida, é assim que eu vejo. A gente não tem muita evolução ali porque a gente não está pleno na nossa consciência. Essa consciência pode ser, é por isso que eu disse, pode ser um sofrimento, né? Se a gente pensar que a gente está privado daquilo que é tão bom na gente, que é ter consciência, ter liberdade para pensar, agir, fazer e acontecer, a gente ali também num cárcere, se a gente for pensar. Durante os... É um sofrimento inconsciente, mas é, né, meu amigo? Né, Jonas? Entende? Assim, a gente... É um sofrimento, mas tudo também depende daquilo que como a gente vai reencarnar. Se eu já reencarnei com aquele pensamento positivo, que bom, quanta coisa eu vou poder fazer. Aquele período vai mais rápido. Sim, reencarnatório. Isso. Sei lá se eu vou conseguir, né? Será se eu vou conseguir, né? Isso é uma coisa muito ruim. Eu estou falando aqui de coisas que são relativas, de emoção, né? Uma vez eu lendo a biografia de Einstein, ele recebia muitas cartas durante a vida dele, quando ele descobriu a teoria da relatividade, coisa e tal. E uma pessoa, ele tinha uma secretária que organizava e ajudava ele a responder,
E aí ela chegou para ele, doutor Einstein, olha só, o senhor tem que me ajudar a responder essa carta que eu estou com dificuldade. Uma pessoa está me pedindo para que o senhor explique a teoria da relatividade de forma que nós, mortais comuns, né, pudéssemos compreender o que é a teoria da relatividade. Aí ele parou assim, os olhinhos dele brilhou, falou assim, já sei, bota aí. Einstein tinha essas coisas. Ele falou assim, imagina você está lá, você vai na casa da sua namorada, e está sentado na sala com ela, cheio de amor. 2, 3 horas vai parecer que é 5 minutos. Agora imagina você pegar e sentar em cima de uma chapa quente. 1 segundo vai parecer uma eternidade. Né? Então, é isso aí, o que eu estou levando? Né? Como é que está o meu emocional nesse momento? Então, isso também vai ajudar na reencarnação. Né? A reencarnação de Sigismundo também é interessante. Fala. No capítulo número 13 do livro Os Missionários da Luz, do André Luiz, lá para quem quer saber um mecanismo de uma reencarnação, de evolução bem interessante, não é uma evolução inferior, mas uma evolução mediana, vocês vão ler a reencarnação do Sigismundo, que começa o preparo muito antes, né, da concepção em si, da célula macho e fêmea se unirem. Né? Então, o Sigismundo vai se ambientar na casa dos pais, cujo pai é inimigo dele de outrora, que ele havia tirado a vida. A mãe era uma mulher que ele havia enganado em outra reencarnação. Então, a mãe estava resignada e receptiva ao Sigismundo. Mas o pai não, ele estava refratário. Também pudera, né? A gente receber na nossa família alguém que nos tirou a vida, aquilo meio que dá nó na nossa cabeça, né? E aí vai ocorrer todo o preparo dessa reencarnação, a espiritualidade prepara, até que durante a noite, no sono, que há a emancipação da alma que o Júlio explicou aqui, o pai e a mãe e ele se reencontram na espiritualidade, naquele momento pós-sono, né? No sono fisiológico, né? Eles saem do corpo, na emancipação, eles se reencontram, e a espiritualidade, então, faz todo um processo de ajuda para que o pai pudesse verdadeiramente aceitar o Sigismundo naquela tal reencarnação. Então, a espiritualidade trabalha com situações ali, com diálogos, com amor, e consegue verdadeiramente fazer com que o futuro pai do Sigismundo aceite o Sigismundo na família. Então é muito bonito, o livro tem que ler, né? Estou dando aqui só uma sinopse. O interessante é ler esse capítulo, se vocês querem ver a reencarnação. É aceitado, então, e aí, a partir do momento em que está aceito, que aceita, que está tudo bem, a psicosfera está preparada, vai se dar o processo. Sigismundo agora na casa dos pais, mas numa outra condição. Ele começa a sofrer perispiritualmente, olha o sofrimento, a miniaturização do perispírito, que vai se diminuindo e tomando a forma de um bebê. Então, olha como é difícil para o espírito. Quanto mais ele vai tomando aquela forma, mais inconsciente ele vai se tornando. É o processo. Até que chega o momento em que os pais têm a relação sexual, ocorre a fecundação propriamente dito. Naquele instante, Sigismundo já começa a estar ligado ao corpo físico. Começa as primeiras ligações, as primeiras multiplicações celulares, né, mitose, meiose. Aí, naquele instante, o perispírito do Sigismundo, que já está miniaturizado, né, ele vai se ligando célula a célula daquele futuro corpo que está ali se formando dentro do útero materno. Então, assim, eu contei super resumido para todos vocês, mas para vocês entenderem uma coisa que eu queria chamar a atenção, é que na doutrina dos espíritos, ali começa a ligação, quando a célula mãe e a célula pai se unem, é ali naquele instante que começa já a ligação do perispírito. Por isso que, para a doutrina dos espíritos, ninguém fez essa pergunta essa noite, mas nós não somos muito favoráveis à pílula do dia seguinte. Porque como nós vamos saber se já houve ou não a ligação? Entende? Se nós tivéssemos alguma coisa que pudesse constatar, ok. Mas se já houve a ligação, se já houver a ligação, aquilo ali pode ter como uma interpretação, uma resposta, como um aborto. Então,
Por isso que nós não somos a favor da pílula do dia seguinte, porque a gente não tem como saber se já houve a ligação ou não. Porque a partir do momento em que há a ligação, o espírito já está, o perispírito dele já está sendo ligado, né? Então, é só uma curiosidade, mas leiam o capítulo número 13 do livro Missionários da Luz, do André Luiz, a reencarnação de Sigismundo. Ali fala passo a passo da reencarnação dele até o momento que ele nasce. É muito interessante, não percam isso. Isso tudo vai de encontro também, né, Júlia, e a importância do estudo, né? Porque quanto mais você se escreve, a gente não perde nada daquilo que a gente aprendeu, daquilo que a gente vivenciou, né? A gente leva, então quando trouxer a gente já tem uma bagagem maior. Não. Eu só queria falar para quem achar o capítulo 13 muito grande ou não quer ter perda de tempo, vai no YouTube que fizeram um videozinho que conta a história do Segismundo. Tem uma historinha bem legalzinha. Depois leiam. Tem que ler porque o capítulo é muito interessante, ele é muito rico. Ô Júlio, no desencarne, como por exemplo num acidente de moto, havendo imprudência e irresponsabilidade, o acidentado passará para o mundo espiritual com pesadas perturbações? É a famosa lei do livre-arbítrio, né? Eu vou até propor uma como é que chama quando você... A palavra fugiu. Um dilema. Eu vou propor um dilema. Imaginemos o seguinte. Estamos numa cidade, estamos numa rua de barro, no interior aqui de Petrópolis. Pedro do Rio, Secretária, aquela região tem muita estrada de barro. Vem um carro em alta velocidade, olha, acompanha nosso raciocínio. É um dilema. Um carro em alta velocidade... E ele entra numa determinada curva, vem no sentido contrário um outro veículo, mais humilde, um carrinho de um casal com 2 filhos no banco de trás. E esse carro em alta velocidade, ao fazer a curva, ele provoca um acidente, mas ele não vê o acidente que ele provocou. Ele entrou com muita velocidade dentro daquela curva. O carro que vinha desgovernou-se, com a família dentro, e a família toda veio a desencarnar. Ele não era daquela região e não soube do desdobramento da família e não leu o jornal, coisa do gênero. É uma hipótese que eu estou criando. Aí eu pergunto a vocês, né? Será que a providência divina vai atuar nesse momento em função da imprudência desse motorista? Ou será que pelo fato dele não ter acompanhado o desdobramento da morte e daquela situação que ocorreu ali, ele vai estar isento das responsabilidades por ele provocados? Então vocês viram, ele estava dirigindo em alta velocidade, provocou um acidente, dali houve o desencarne de 4 pessoas, né, de 4 pessoas, 2 crianças e 2 adultos. Então, será que a responsabilidade dele era somente no que tangia ali ao acidente, ou ele vai ser em algum momento chamado às vias de fatos para ele, primeiro, tomar ciência do que ele provocou, e segundo, para ele assumir sua responsabilidade. Então, no caso em questão do motociclista, né, que por imprudência ou irresponsabilidade, ele provocou um acidente, desencarnou. Aí muitas pessoas dizem, coitado, ele andava muito acelerado, tinha muita briga com a família, não sei o quê, andava igual um doido, outra vez. Então alguém sempre justifica. Então, mas nós bem sabemos que cada um é responsável pelos seus atos. Então o tempo que ele, assim que ele despertar no plano maior, onde quer que ele se encontre, certamente num hospital, ele vai passar primeiro pelas injunções das dores, porque a dor física ela permanece, porque o desencarne dele, como foi abrupto, não foi como aquela morte que a gente falou, do preparo, a pessoa está com uma doença terminal, ela vai como se fosse uma lâmpada, vai a cada dia que passa, a
a vela vai se apagando até o momento do desencarne. No caso dele ali, havia muito fluido vital, ele estava completamente ainda com um corpo físico para viver seus 70, 80 anos, aí iria depender da sua vida, do uso que ele iria fazer da sua vida, mas imaginemos que ele tinha ainda pela frente aí 30, 40, até 50 anos. Vocês imaginem, não foi um suicídio ali, indireto? Se nós formos pensar, seria um suicídio indireto. Ele provocou, por irresponsabilidade própria, o desencarne dele, o acidente que ele provocou. Então, certamente, o sofrimento ele vai ter. E depois vem aí, eu chamo de providência divina, eu acho um nome muito mais do que a gente falar Deus. Se você fala providência divina, são leis tácitas, irrevogáveis, que não têm, elas vale para todos, em qualquer parte do universo. Então, essa lei, todos nós temos que cumpri-la, são diversos artigos que essa lei propõe, e a providência divina vai nos cobrar, no caso desse acidentado aqui, a coisa acontecer também. Agora, eu propus eu fui no meu computador, eu pedi a inteligência artificial. Eu faço questionamentos à inteligência artificial porque eu acho muito interessante. O que vem a ser essa bendita inteligência artificial? É um conjunto de informações do mundo inteiro que as pessoas falam sobre determinado assunto e, em questão de milésimos de segundo, o computador vasculha nesses milhares e centenas de milhares, milhões de informações que eles têm, que ele tem acesso, naqueles segundos ali iniciais, ele faz uma varredura e procura saber o que as pessoas dizem sobre aquele assunto. Eu faço esses questionamentos quando é um assunto assim, quando é profundidade, a gente vai no Livro dos Espíritos, vai no Evangelho, a gente tem as informações. Agora, eu falei, eu vou fazer uma pergunta para ver o que vem a resposta. E outra coisa que é muito interessante, a inteligência artificial, à medida que você vai fazendo perguntas, ela descobre o teu perfil, ela já sabe que eu sou espírita. Ela me responde pela linguagem do espírita. Eu fiz esse questionamento, Luizinho, uma outra vez nós fizemos isso, eu fiz um questionamento, pedi o Luizinho para fazer a mesma pergunta, a resposta que veio para ele, superficial, porque o Luizinho até então não tinha feito essa pergunta ao computador, a inteligência artificial, e como ela já conhece meu perfil, olha a resposta, e vocês veem que isso aqui não seria uma resposta. Eu vou ler para que vocês possam ver como as coisas estão aceleradas. Então, eu falei, no desencarne, exemplo, num acidente de moto, como ficaria o acidentado ao chegar ao plano espiritual? A resposta: se houve imprudência e irresponsabilidade no acidente, certamente que o recém-desencarnado, olha o linguajar, tenha que enfrentar as consequências de suas ações, compreender os danos causados e buscar o aprendizado necessário. Pode ser que ele precise passar por um período de tratamento e orientação espiritual para se recuperar das sequelas físicas, emocionais e espirituais do acidente, além de trabalhar o arrependimento, o perdão e o processo de reconciliação com as vítimas envolvidas. Olha só. No entanto, é importante lembrar que cada caso é único e que o plano espiritual é um ambiente complexo, onde o amor, a misericórdia e a compreensão são fundamentais. Portanto, mesmo que tenha havido imprudência e irresponsabilidade, o acidentado terá a oportunidade de se redimir, aprender e evoluir espiritualmente, contando com o auxílio e a orientação de espíritos mais elevados. Isso aqui é a resposta de uma inteligência artificial? Se eu lesse isso aqui, vocês iam falar, poxa, que resposta bonita, mas não é minha. Essa resposta não é minha. E veio a calhar exatamente, falou da misericórdia divina. Eu, em nenhum momento, lembrei da misericórdia divina, ele vem aqui lembrar, ó. A misericórdia divina vai aplacar, vai diminuir o sofrimento daquele irmão que passou. Ele vai ter um momento da sua recuperação, de se redimir perante aqueles que ele provocou o acidente.
Então, estamos no limiar de um novo tempo, chegando oportunidades de nós continuarmos a estudar a nossa amada doutrina, e essa doutrina que clareia e abre um farol à nossa frente, e o convite ao estudo está aí. A Enir, fala para nós, Enir, quais são os dias que você está no nosso curso? Eu dou o curso das obras de André Luiz toda segunda-feira, de 6h30 às 7h30 da noite, via Google Meet. Aí quem quiser, só o informativo da casa tem, né? Vocês podem entrar em contato, e quem quiser participar é online, tá? Está asfixiado, segundo ele, está asfixiado ali fora também. Aí quem quiser, é um prazer, tá? Podem participar. Nós estamos estudando atualmente o livro Obreiros da Vida Eterna. Nós vamos, se eu não me falha a memória, para o capítulo 6. Então, a gente está mais ou menos no início do livro, tá? Então, quem quiser, seja bem-vindo, mas a casa tem outros estudos também. Nós temos vários, né? Livro dos Espíritos, presencial, se eu não me falha a memória, online, tem EGE, então temos outros estudos que também está asfixiado ali fora. Então, tem vários estudos que a casa oferece, em obras da Joana de Ângeles e outras tantas. Não percam, olhem ali fora, o que mais identificar vocês, não deixem de estudar. É uma oportunidade, né? Eu quero crer para a gente, poder trocar as nossas impressões e podemos evoluir e sairmos dos ciclos reencarnatórios de dor, né? Obrigado, Enir, obrigado, Júlio. E eu agora fiz uma pergunta para a inteligência artificial. Falou-se muito em morte aqui. Qual é a maior causa de morte? O que ocasiona? Qual é a maior causa de morte? É o nascimento, gente. Nasceu, morreu. O nascimento é uma doença sexualmente transmissível que evolui para a morte. Não tem como você escapar disso. Não é? Tá certo? Sempre evolui para a morte. Bom, nós vamos então encerrar nossa reunião dessa quinta-feira. Os recados dos cursos aqui já foi passado. Mas no sábado, agora dia 15, nós temos a festa julina lá no Lar de Emmanuel, ali na Paulino Afonso, ali depois do Hospital Santa Teresa, pronto-socorro, Serraria São José, à direita, começa às 15h30. Então, quitutes, tudo que se tem, comidas típicas e todo refrigerante, até o quentão é fluidificado. Então, podem tomar, porque vai ajudar muito, né? Tudo fluidificado. Nós temos aqui também, a nossa irmã Lorena nos passou o que nós temos na cantina hoje. Nós temos cachorro-quente, pastel de queijo, de carne, caldo de lentilhas, empada de frango, empada de palmito e a famosa canjica da Dona Selma. Hein, Dona Selma? Hein? Delícia, hein? Então, depois da nossa reunião, aqueles que quiserem dar uma passadinha, estamos funcionando. Nós temos algum irmão, alguma irmã que nos visita a primeira vez essa noite? Acho que não. Bem-vinda, tá? Você vai receber aqui um